Amém? Você abre a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, nós vamos ler do 6 ao 9. É um texto conhecido das Escrituras. Eu não sei se tem alguém aqui que já se decepcionou alguma vez. Eu não sei se tem alguém aqui que já se frustrou alguma vez, ou está exatamente lidando num processo, num momento de decepção. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já falei um tempo atrás sobre isso, mas eu vim no avião todo preparando uma outra mensagem, e quando eu estava ali no gabinete, e eu não tive a direção de ministrar o que eu havia preparado dentro do avião, e Deus me trouxe essa mensagem à mente, esse texto. Então, como a gente tem um chefe, amém ou não? Como a gente tem um chefe, a gente tem que estar sensível àquilo que ele quer fazer. Não que a outra mensagem não seria a bênção, mas porque a palavra nunca volta vazia. Mas existem coisas que o Espírito Santo nos direciona e fala: não, hoje você vai falar aquilo, mas eu já preguei isso uma vez. Não, o que tem? A palavra se renova. Porque tem, a gente um dia conversava sobre isso, né, pastor Danilo? O pastor, às vezes, é um cara meio estranho. Sério, esquisito. Vou pregar mensagem, vou repetir mensagem. E a gente entende que não é sobre nós. A palavra, você pode pregar ela. Eu posso pregar o Salmo 1, os 30 dias do mês de outubro, que vai sair algo novo. Porque a palavra se renova. Ela sempre vai causar um efeito diferente em corações diferentes, amém? E hoje, enquanto eu pensava ali um pouco, veio essa questão da decepção, de algumas pessoas que estão lidando com decepção. E essa parábola, existem alguns princípios de ensino relacionados de pessoas que estão passando por momentos de decepção, estão num processo talvez de frustração de algumas coisas que não estão acontecendo exatamente como você esperava. E, na verdade, vivemos uma época onde muitas pessoas estão decepcionadas. Eu fiz aquela pergunta de brincadeira no começo, mas eu sei, porque eu lido com pessoas e pouco que você conversa, às vezes, com algumas pessoas, você vê que algumas pessoas carregam frustrações, carregam decepções, estão à beira de desistir de tudo. E eu quero que você entenda o seguinte: a história não terminou ainda, amém? Nós estamos num processo e eu quero encorajar você a não desistir agora. Você pode, rapidinho, só porque tem algumas pessoas que estão meio dormindo, assim, talvez tiveram um dia difícil, só fala para a pessoa do seu lado assim: não desista agora. Não desista agora. Então a gente vai ler esse texto aqui rapidinho, que são 3 versos, 6 a 9, que diz o seguinte: capítulo 13 de Lucas, versos 6, 7, 8, 9, 4 versos, que diz assim: então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e ele foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Por isso disse ao agricultor, ao que cuidava da vinha: já que faz 3 anos que eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corte. Por que deixá-la inutilizar a terra? Verso 8. Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, a gente corta. Oi, chegou uma mensagem, eu vi um negócio aí agora. Então, eu vejo esse texto aqui uma decepção geral. Primeiro, a expectativa do dono da vinha. Né? Eu curto planta. Lá em casa eu tenho, num vaso grande, mas eu tenho um pé de jabuticaba e tenho um de carambola. E eu lembro que assim que essas plantas chegaram, né, eu já comprei ela um pouquinho grande, e eu ficava, toda semana eu ia ver para ver se tinha uma planta, para ver se tinha um brotinho, para ver se tinha uma jabuticaba, para ver se tinha uma carambola, e se tem algo. É ruim esperar, né? Você querendo que o negócio produzisse ali, e
Até que um dia eu levanto, acordo, vou lá e vejo uma carambola bonitinha, pequenininha. Daqui a pouco ela foi crescendo, desenvolvendo, e deu umas 6 carambolas lá, foi mó barato, deu um pouquinho de jabuticaba e produziu. Mas eu vejo aqui, 3 anos esse dono da vinha, numa expectativa em cima dessa figueira, querendo que ela produzisse, esperando que ela produzisse, e nada acontecia. E aquilo que não produz, no caso, esse homem deveria ser um grande empresário, talvez ele dependesse desse negócio, e falou: é o seguinte, eu vou cortar, porque está ocupando espaço, é um peso morto, é um negócio grande aqui, ele tem uma aparência legal, eu venho cheio de expectativa, mas quando eu chego, há 3 anos que eu estou vindo aqui, e nada acontece. É o seguinte, corta e joga fora, tira, joga fora. Mas de repente o agricultor chega e fala: por favor, porque o agricultor é o que lidava com ela todo dia. O dono da vinha, ele não vinha todo dia ali, ele vinha fazer as suas visitas esporádicas, mas o dono da vinha, ele sabia o processo que ele estava fazendo. Havia todo um processo, dias, meses. Ele sabia que talvez aquela figueira tivesse uma dificuldade diferente das outras demais que produziam, mas ele ainda não havia desistido dela. E ele fala com o dono da vinha: peraí, faz o seguinte, vamos fazer um acordo. Olha, talvez a conversa tenha sido um pouco mais longa, eu estou cuidando dela todo dia, tem ainda algo mais que eu possa fazer, tem ainda deixa eu cavar um pouco mais, deixa eu cavar em volta, deixa eu adubar, deixa eu melhorar um pouco aqui, eu posso fazer. Não desiste dela agora, não desiste dela agora. E esse homem, ele pelo jeito concordou, ele esperou. Se ela não der frutos daqui em diante, se ela não der frutos daqui a 1 ano, aí tudo bem, a gente corta. E eu vejo aqui, isso mostra pessoas que criaram expectativas, sabe? E o potencial inexplorado, ele é doloroso. Nessa parábola eu vejo aqui que o dono da vinha está desapontado, o agricultor talvez ele desapontado com a situação em si ali, e a figueira. Imagina a figueira ouvindo isso tudo. Tem pessoas que às vezes discutem a nossa vida na frente delas e querem tomar decisões por nós e dizer o que vão fazer, o que não vão fazer na nossa vida, e você está ouvindo tudo. Tem gente que não acha que você está ouvindo, e você está ouvindo tudo. Já passou por isso? E às vezes o diabo está dizendo: corta, não produz, chega, acaba, não, desiste, acaba. E às vezes você está ouvindo e sem poder fazer nada. A figueira estava ouvindo, mas não podia fazer nada. Mas alguém intercedeu. O agricultor também estava frustrado com a situação, mas ele pediu mais uma chance. Se não está crescendo, pelo olhar do proprietário, ele disse: está morrendo, se não está crescendo, corta. E coisas que não produzem ocupam espaço, coisa morta ocupa espaço. O dono da vinha não queria apenas uma árvore bonita no quintal dele, ele queria colher os frutos daquilo. Amém? Ele queria colher os frutos daquilo, e Jesus vai dizer que o reino de Deus é como uma vinha, e há uma pressão para que você não produza, porque tem pessoas, tem situações, tem espíritos que querem ver você cortado. A pressão não é para que você produza, a pressão é para que você não produza. Há uma expectativa para que você fracasse, há uma expectativa para que você se torne uma vergonha pública, um vexame. Há uma expectativa, existem, sabe, conspirações, existe uma plateia esperando ver a sua queda. Meu Deus! Mas eu quero que você entenda que assim como há gente torcendo para a sua queda, há um Deus olhando, dizendo: há uma bênção que foi liberada na tua direção, você é descendência de Abraão, e todo descendente de Abraão tem direito a uma bênção. Há uma promessa que começou em Abraão, e que ela foi espalhada para todas as nações, através de ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, não fique preso àquilo que estão dizendo a teu respeito, porque você não está produzindo, porque o agricultor está entrando e dizendo o seguinte: peraí, me dá mais um tempo, há uma promessa, meu Deus, lógico, há uma expectativa, nós fomos chamados para sermos produtivos.
Você não foi chamado para ser um improdutivo ou um infrutífero. E a Bíblia fala lá desde Gênesis que cada um deve produzir de acordo com a sua espécie, com a sua semente. Há uma semente, Deus lançou a semente, e só que há uma frustração, porque o dono também havia lançado uma semente ali de figo. Ele esperava comer figo, ele não jamais ia colher maçã de uma figueira, jamais. Você sabe disso, porque as sementes produzem de acordo com a sua espécie. E só abrindo um parênteses, você precisa lembrar que a Bíblia vai dizer em Provérbios que palavras são sementes. Eu vou repetir. Palavras são sementes. E diz que o poder da morte e da vida estão na ponta da língua. Quem usa bem a semente vai colher frutos para a vida. Quem usa mal, frutos para a morte. Cuidado com o que você fala. A Bíblia fala também sobre a língua, que é um órgão pequenininho, mas que pode incendiar uma floresta. Tem gente que é profissional em usar a língua para destruir a vida dos outros, inclusive a língua digital, né? Tem gente profissional nas línguas digitais. Ele não fala com a língua, mas ele fala com os dedos. Na nossa era de hoje, vamos contextualizar. Então você precisa vigiar. A Bíblia vai dizer que você consegue domar o seu cachorro, mas não consegue domar a sua língua. Porque você só consegue domar a sua língua através do Espírito Santo de Deus. Então você não tem que falar o que você, nem tudo que você pode, você deve. Amém? Eu já falei isso aqui outras vezes, mas agora me veio à mente, eu estou repetindo. Porque tem gente que fala assim, eu falo o que eu quiser, a boca é minha. Vai colher de tudo que você falar. Porque palavras são sementes. Por isso, cuidado com o que você fala a respeito do seu filho, do seu casamento, do seu marido, porque ele vai se tornar aquilo que você chamar. Aí seu filho erra, é um burro mesmo, é um incompetente mesmo. Não, você, cara, vambora, não deu certo agora, mas vai dar ali na frente. Você é inteligente, pai, acho que eu não sou, não sei o que não. Você é inteligente, cara, você é esperto. Meu marido é um inútil, fica ali, não, meu marido é uma bênção. Tu não está vendo nada disso. É um cara que está barrigudo, sentado no sofá, vendo o jogo e só pedindo, tá mais refrigerante aí, faz um negócio aí. Aí tu fala, não, meu marido, ele é um homem de Deus. Lança semente. Meu marido é carinhoso, me manda flores e tudo. Nunca mandou um buquê há 20 anos, nunca mais mandou. Não, mas meu marido, não, e vice-versa. Minha mulher, ela é sensacional. Minha mulher, eu chego em casa, ela está sempre bem penteada, perfumada. Sabe? Pode ser o contrário. Tu pode chegar em casa, tu saiu às 7, tu chega às 8, ela está com a roupa de quando você saiu, o pijama. E tira para tomar banho e volta o mesmo pijama. Mas você fala, não, a minha mulher, ela está bem arrumada, ela já fez as coisas, ou então ela saiu, a gente se encontra e tal. O quê? Lança semente. Porque isso é bíblico, palavras são sementes. Semeia no meio desse solo, semeia no meio da adversidade, mas chame o que você quer à existência. Ei, não é poder do pensamento positivo não, é o poder da palavra. Não estou te dando aqui negócio de autoajuda não, nem técnica de coaching não. Estou te falando o que a palavra diz.
A gente precisa viver a palavra diz, abençoa. Você não foi colocado nessa terra para amaldiçoar ninguém, nem amaldiçoar governo, nem amaldiçoar liderança, Não, o teu papel não é de amaldiçoar ninguém. Use a sua boca para aquilo que vai edificar. Amém, queridos? Nem ia falar sobre isso, mas já estou nisso, então vamos embora. Não é porque você precisa chamar aquilo que você quer, porque você não adianta, você deseja algo na sua mente, você fala outra coisa com a sua boca. Então comece a falar o que você quer. Meu marido, ele está, meu marido, meus filhos, meu emprego. Comece a falar isso, sabe? E aqui há uma frustração. Eu quero que entenda o seguinte: Deus só exige de você aquilo que Ele plantou em você. Deus não vai exigir de você aquilo que Ele não depositou em você. Há uma expectativa de Deus em relação a nós, porque Ele sabe o que Ele plantou em nós. Então Ele está esperando que nós possamos corresponder a Ele, na expectativa de Deus. Quantos querem corresponder a Deus, na expectativa dEle? Nós queremos ser correspondidos por Deus, mas a gente tem que começar a pensar ao inverso, o que Deus também espera de mim. Há uma expectativa de Deus em relação a mim. Deus não me chamou para ser um cara carnal, sabe, sendo levado por qualquer vento de doutrina, para ficar sendo levado para bebedices e badernas. Deus não espera isso de mim. Deus espera que eu seja um cara santo, uma referência para a minha família, para os meus filhos. Deus espera que eu seja um cara trabalhador, um cara que se esforça. Deus espera que eu seja uma mulher comprometida, uma mulher santa, uma mulher, sabe, há uma expectativa de Deus. Deus plantou em nós, então Ele está esperando o retorno. Sabe, Deus nunca exigirá o que não plantou. No entanto, Deus nunca escolhe o que não plantou. Deus está esperando o que Ele plantou produzir. Deus diz: eu vou colocar dons, habilidades, eu vou colocar conceitos em você. Ele diz: eu coloquei ideias em você, eu coloquei sementes aí que a hora que você decidir se movimentar em direção a isso, pode mudar nação, pode mudar cidades, pode mudar sua vida financeira, pode mudar o seu bairro, pode mudar. Existem conceitos em você que foi colocado por Deus. Isso que Ele plantou. Deus diz: eu espero que você produza de acordo com essas ferramentas que eu coloquei na tua vida. Sabe? E aí, talvez algumas pessoas, elas não entenderam quem elas são. E falta uma conexão com Deus. Quando você se alinhar com o caráter de Deus, vai vir uma estação de crescimento e de produtividade na tua vida. Algumas pessoas não estão produzindo porque elas estão desconectadas de Deus. Como eu disse, algumas pessoas encaram Deus, vêm para a igreja, encaram o reino como se elas fossem clientes. Sabe, aqui não tem uma placa, aqui o cliente sai satisfeito, a nossa prioridade é o cliente. Infelizmente, alguns lugares se tornaram isso, lugares de satisfazer a expectativa ali do cliente. Sabe, não, aqui nós viemos agradar o coração de Deus, suprir a expectativa de Deus. Eu sei que o amém é fraco nessa hora, né? Então é necessário que haja uma conexão. Tem gente que está ocupada demais querendo produzir coisas que Deus não depositou nela. Porque ela quer produzir o que o outro está produzindo, mas aquele é o chamado daquela pessoa. Deus não te chamou para isso. E aí tem gente com a vida travada, porque ele quer fazer o que ele não foi chamado para fazer. Ele quer caminhar numa área onde ele não foi chamado para atuar naquela área, mas ele quer ser o que o outro é. Eu quero que você entenda: não despreze as coisas que Deus colocou em você. Valorize e comece a fluir. O segredo da tua prosperidade, da tua alegria está em fazer aquilo que Deus colocou em você. Você está procurando satisfação, procurando felicidade, e não adianta. Você está naquilo que Deus colocou em você. Está quando você está alinhado com Deus. E não tem a ver com sucesso, porque Deus não vê o sucesso como o homem vê. Tem pessoas
que tiveram até sucesso, mas que são infelizes. Porque a felicidade plena está em ser e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer e para ser. Sabe, quando você faz isso, quando tem gente que diz que está desperdiçando a sua energia naquilo que não foi chamado, e aí não tem força para produzir. Está sendo roubado, sendo drenado na sua energia. Porque você está insistindo com algo que você sabe que você não foi chamado para aquilo. Tem pessoas que sabem o que Deus quer delas. Algumas pessoas, o problema é que ela começa a lutar. Vou falar da área da música, por exemplo. Tem gente que acha que canta. Cara, eu fiquei 25 anos dentro de um estúdio, eu sei do que eu estou falando. Que às vezes eu tinha vergonha alheia. Tipo, essa pessoa não teve ninguém para dizer para ela que ela não canta. Mas as pessoas, elas são atraídas por um glamour, então ela quer ser o que a pessoa do palco é. E às vezes o chamado da pessoa não tem nada a ver com o palco, mas ela vai ser uma excelente administradora. Sabe, tem pessoas que estão insistindo na área errada. Igual o Jonas, gastando dinheiro para ir na direção oposta do que Deus mandou fazer. Gasta dinheiro, gasta tempo, gasta energia. Jonas comprou uma passagem para ir para a direção oposta. Ele desce, ele vai, e ele dá as costas completamente para Deus. Eu vejo pessoas investindo dinheiro, tempo, naquilo que Deus, na direção contrária do que Deus chamou elas para fazerem. E aí está falando, Deus me abandonou. Não, velho, você que deu as costas. Enquanto não houver um alinhamento entre você e o caráter de Deus, a vontade de Deus, não vai haver produção na sua vida. Então Deus está te chamando hoje, Deus vai dar um tratamento em você hoje. Hoje é o dia de tratar do seu canteiro hoje, porque Deus não desistiu. O agricultor não desistiu. Jesus é o agricultor. Jesus estava ali no jardim. Ei, Jesus é jardineiro. Jesus era carpinteiro. Mexer com o negócio de madeira. Era com ele. Tem gente pedindo o teu corte. Mas o jardineiro entrou e falou, não, me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo. Me dá mais um tempo. Sabe? Deus vai agir, mas você precisa entender que Deus colocou um tipo de semente em você, então não queira ser o que o outro é, busque ser o que Deus te chamou para ser. Se você ainda não sabe, tem gente que tem dúvida, não sei para que eu nasci, não sei para que Deus me chamou, tem muito a ver com aquilo que você faz bem. O que você faz bem? O que te dá prazer? O que você executa bem? Você vende bem? Você escreve bem? Você ensina bem? Sabe, você tem uma queda para direito, você pode ser um excelente advogado, ou um juiz, sei lá, o que é, você curte número, você pode ser um grande administrador, não sei, o que te dá, o que te chama a atenção, o teu chamado está ligado a isso, aquilo que te dá, aquilo que você tem inclinação, eu gosto daquilo. Engenharia, arquitetura, tem gente que acha que tudo que as coisas estão só ligadas aos 5 ministérios na igreja. Ei, Deus, Ele tem um leque de possibilidades para você. Deus não está preso a isso. Deus é muito maior do que uma estrutura eclesiástica. As sementes que Deus lança não estão vinculadas aos 5 ministérios. Não, queridos. Sabe, se você tentar ser o que o outro é, você sempre vai ficar desapontado. Quando você ficar tentando pegar algo que Deus não plantou em você, você vai ficar desapontado. Sabe? Há uma expectativa de Deus em relação a você.
Se Deus quisesse alguém melhor, Ele teria escolhido outra pessoa, mas Ele escolheu você para isso que Ele colocou em você e para isso que está queimando dentro de você. E dentro da sua realidade, dentro da sua coerência, dentro também de conselho. Meu irmão, se junta 5, 6 pessoas, às vezes dando um conselho para você, para ouvir pelo menos. Porque talvez você pode estar tão iludido que você não está enxergando o que está nítido para todos, mas não está ainda para você. Por isso que na multidão de conselhos há sabedoria. Ouça. No período onde todos querem falar, nós precisamos aprender a ouvir. Eu disse há pouco tempo, acho que eu disse aqui, Rubem Alves disse isso. Ele fala que num momento onde todos querem se matricular em escolas de oratória, nós precisaríamos de uma escola de escutatória. Porque hoje todo mundo quer falar. Aí, quando não acha ninguém, ele paga alguém para ouvir ele. Aí ele sai de lá e não está se sentindo melhor. Lógico, porque às vezes a pessoa só quer ter alguém para ouvir. E hoje há uma carência de pessoas que escutem. Talvez o teu dom seja, sabe o quê? Ouvir. Amém? Então, Deus escolheu você para realizar um propósito. E eu já vou terminar, tem muita coisa para falar, não sei se vai dar tempo eu vou tentar correr aqui. E veja bem, 3 anos ela não produzia. 3 anos e nada acontecia. Sabe, 3 anos, uma árvore ali ocupando aquele terreno, havia outras, imagina aquela figueira olhando para a outra árvore que foi plantada no mesmo tempo que ela, produzindo. E ela olhando para ela, eu sei que a comparação é um negócio desgraçado, é terrível. Você viver de comparação, porque você começa a olhar para a vida do outro. Por isso, por isso que a gente vive numa época de uma galera, de uma geração no mundo extremamente dominado por pessoas deprimidas e frustradas. Primeiro que ela está baseando a vida dela por Instagram. No Instagram, querido, o cara bota um cenário, bota um terno bonito, uma roupa bonita, tira foto perto de um carro que não é dele, como se fosse. Aí bota lá, aí o outro que está dentro de uma casa trancada, caramba, nunca vou conseguir ser o que esse cara é. Me deprimi. Rivotril de 1 litro. Rivotril de 1 litro, que eu vou dormir 1 semana. Porque eu estou frustrado. Não, você não pode ficar baseado pela aparência. Cada um tem um tempo de produção, mas deixa que Deus quer cuidar de você. Amém? Deus quer cuidar de você. Aquela árvore não produzia naquele terreno. Sabe? E talvez você esteja usando o terreno que você está como uma desculpa para não crescer. Porque quando a gente não consegue identificar que o problema é com a gente arruma desculpa. Quando a gente tem dificuldade de entender que nós precisamos nos posicionar e permitir algumas coisas na nossa vida, abrir mão de algumas coisas e abrir mão de ofensas e tudo, a gente começa a colocar defeito, falar que a culpa é das pessoas, sabe? O lugar que eu trabalho é muito oprimido, sabe? Existem muitas pessoas torcendo pelo meu fracasso. A gente sabe disso tudo, mas não use isso como desculpa de não estar crescendo. Se eu fosse usar, por exemplo, as críticas que fazem em relação a mim e a pastora Fernanda, ou a igreja, ou a qualquer coisa que eu faça, meu irmão, eu não sairia da cama, eu estaria internado no hospital do Pinel. Olha para você, sabe? Para de culpar o outro, para de culpar, sabe? Existem situações distintas que acontecem. Mas hoje eu creio que é um tempo de mudança. Diga comigo assim: eu não vou culpar a minha falta de crescimento culpando o meu ambiente. Culpando as pessoas. Não.
Hoje é a noite de você ter tomado de uma consciência de que é chegado um tempo de mudança, que você precisa produzir de acordo com a sua espécie. Valorizar os dons que Deus te deu. Não é o ambiente que determina o quão alto você pode crescer, é a sua paixão e compromisso que determina a extensão do seu crescimento. É a sua paixão, o seu compromisso vai determinar o seu desenvolvimento, os frutos que você vai dar, o seu crescimento, Você tem um desafio grande sobre o seu espírito, você tem um desafio grande de começar a dar ordem ao seu espírito, para que ele tome posse, para que ele frutifique, de acordo com aquilo que Deus plantou em você. Deus não quer cortar você. Ele está te dando mais uma chance. Foi isso que o agricultor fala. Dá mais uma chance. Hoje, o Espírito Santo está fazendo essa pergunta para você. Me dá mais uma chance. O agricultor está dizendo, deixa eu cuidar. Eu não vou deixar ele sozinho. Ele precisa de alguns nutrientes. Interessante que quando ele fala aqui para cavar ao redor e colocar adubo. Pastor Danilo, do que é feito adubo? Pode falar, não tem vergonha não. Estrume, esterco. Eca, pastor. Mas tem uma revelação para nós aqui, que para nós, tudo aquilo que o mundo diz eca, para a gente é saúde. O mundo diz que ser marido de uma mulher só é eca, que é isso, tem que ter várias mulheres. O mundo diz que a família está destruída. O mundo diz que você viveu uma vida de caráter eca. Não, você precisa ser o produto do meio. Então tudo aquilo que o mundo despreza, tudo aquilo que o mundo diz que é esterco, para nós é vida. Isso tem a ver com resgate de valores. Talvez você está infrutífero porque alguns valores foram perdidos na sua vida. Porque algumas escolhas erradas te levaram para lugares que começou a te encher de ilusão. Aí hoje o agricultor está trazendo todo o esterco, tudo aquilo que o mundo chama de esterco. Dizer, o que você abriu mão, na verdade é o que vai te trazer vida. Oh Jesus, eu tenho tanta coisa para falar. E há um momento da poda. A poda é necessário para aqueles que já produziram. A poda significa que um novo ciclo vai começar. A poda significa que uma temporada terminou, que outra vai começar. Por isso que a tesoura de poda é diferente da tesoura de corte. A poda, ela vem tirando arestas, pequenos ajustes, coisinhas. Talvez é uma mágoa aqui, é uma decepçãozinha, é uma tristeza, é um orgulhozinho, coisas, ou vivendo de uma glória passada. A poda significa que eu tenho que deixar as folhas de uma estação que deu certo e ir embora. Tem gente que só vive de glória passada. Tem gente que ele se orgulha do que ele já fez e de quem ele já foi. E aí ele culpa a geração de hoje de não estar fazendo nada. Mas ele também se tornou improdutivo. Mas ele se orgulha que ele já produziu um dia. Deus quer podar você, porque se ele não te cortou ainda, porque ele te quer nessa terra. Então você vai voltar a ser produtivo. Meu Deus.
poda me lembra também que eu tenho que abandonar coisas que quebraram. Mas o fato de ter quebrado um pedaço não significa que eu perdi todo o resto. Significa que eu tenho que deixar certas coisas irem embora, que fazem parte de um outro ciclo, de uma outra estação, e que Deus quer me preparar para viver um novo tempo e uma nova colheita. Posso ouvir um amém? E uma nova colheita em Deus. O agricultor disse: deixa eu podar, deixa eu cuidar dela, deixa eu ajustar as suas raízes, sabe? Aí ele começa a cavar ao redor das raízes, em torno das raízes. E um ponto importante é que o problema, onde o problema aparece, não é a localização do problema. As folhas, os galhos não produziam, mas o problema não estava ali. O problema estava nas raízes. Você não vai conseguir resolver no nível da folha. Tem certas coisas que estão refletindo nas folhas, mas você não vai resolver nesse nível, você vai ter que descer mais profundo. Oh, meu Deus do céu, Deus está falando aqui, sabe? Você vai ter que descer, se sujar um pouquinho para consertar, parar de tentar corrigir no nível da superfície. Corrigir no nível da superfície é corrigir no nível das folhas. Deus quer tratar profundo. Deus não quer colocar um band-aidzinho em você, não. Ele não vai te dar um remedinho para dor de cabeça. Ele vai descobrir onde é que está a causa. Ele vai na causa. Deus vai cavar na tua raiz, vai mexer ali em coisas que você não queria que fossem mexidas, mas lembra, é para que haja frutificação, é para que haja crescimento em você. Oh, meu Deus do céu! Se você quiser chegar no cerne da questão, você tem que vincular as suas manifestações com as suas conexões. Porque nem sempre a árvore está ali, o vento soprando. Às vezes você é igual uma árvore quando está ventando na hora do louvor. Você balança as suas folhas como se tudo estivesse lindo, mas a raiz não está conectada. Ter a manifestação não significa ter conexão. Tem gente que é uma árvore. Hey, oh, Jesus Cristo é o Senhor. Mas ele não conhece Deus, não tem raiz profunda, não frutifica. Ele vive de uma aparência, ele vive ali, sabe? Deus vai mexer hoje no nível do teu problema, sabe? Meu Deus, aqui está o problema. Nós não somos capazes de nos vermos corretamente. E então a gente começa, às vezes, gritar com a folha. Você está brigando, desperdiçando sua energia, às vezes no local errado, porque você não quer mexer na raiz, porque você não quer mexer lá naquele perdão que tem que ser liberado, lá naquele pecado que tem que ser confessado, lá naquele ódio que você carrega, lá naquele desejo de vingança, lá naquele desejo de suicídio, lá, tem coisas aí profundas em você, que todo mundo te vê nos dias de culto, onde você passa, e você não está passando de uma árvore bonitinha, cheia de folha, mas está solta lá embaixo, a tua raiz, ela está fraca, e não viva como se essas coisas não existissem. Esse é o tempo de você decidir. Deus está te dando oportunidade para que haja crescimento e fortalecimento da sua conexão. Posso ouvir um amém aqui? Não finja que isso não exista. Não tente resolver a situação no nível da folha. Pare de culpar o ambiente, as pessoas. Pare de culpar o crescimento. Fulano está lá, mas ela roubou meu lugar. Aí está travado, não produz mais nada. Para. Se você quer encontrar Deus e prosperar, você vai ter que cavar até a raiz, descer até ela,
sabe? E a sua decepção, ela acaba se tornando a sua própria disfunção, tentando consertar as coisas no nível da folha. Enquanto você tentar resolver as coisas no nível das folhas, você só vai se decepcionar mais, porque o problema não está ali. Lembra quando eu falei aqui sobre infiltração? Quem lembra? Algumas pessoas, né? Quando eu falei sobre infiltração, a infiltração, ela é um negócio diabólico. Eu tinha infiltração na casa, no apartamento que eu morava, que manchava a parede do meu quarto. Aí eu sempre ia ali, raspava, botava uma massa e pintava, aí ficava bonitinho. 5 dias, daqui a pouco a manchinha começava pequenininha de novo. Eu falei, porque o problema não é ali. Tem gente que está assim, emmaçando a parede, pintando, cada vez que a mancha aparece. Deus está te levando, quer te levar na causa hoje. Eu tenho que terminar e tem tanta coisa para falar. Vai ficando de pé no seu lugar.